Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, estou aqui mais uma vez para continuar a série de vídeo em Hebreus 12, né, a palavra de Deus. E a gente parou no versículo 4, tá? Então, para você que ainda não assistiu, entra na minha página no Facebook ou no Instagram ou no meu canal do YouTube, que está lá, tá? A primeira parte da passagem, o primeiro vídeo, tá bom? Foi uma bênção, creio que Deus falou com você da mesma forma que falou comigo. E agora a gente vai ler em Hebreus 12, tá? Continua nessa passagem, só aqui no versículo 4, amém? Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, o filho que não é disciplinado por seu pai, se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Vou parar por aqui. Essa parte da passagem, no versículo 4 fala assim: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. O que isso quer dizer? Que eu e você, a gente ainda não resistiu. A gente ainda não conseguiu resistir ao pecado ao ponto da gente se sacrificar. Diferente de Jesus, que ele superou todo o pecado, que ele conseguiu ser limpo, ser puro, ser santo, ao ponto de se sacrificar por nós. A gente não consegue, a gente não tem essa autoridade, esse poder, porque somos limitados, porque somos humanos. E Deus sabe disso. Deus conhece as minhas limitações e as suas limitações, e nem por isso ele nos despreza. E nem por isso ele desiste de mim, de você. Porque Deus conhece. Quando a gente vai errar, Deus já sabe que a gente vai errar. A gente não surpreende Deus. A gente não decepciona Deus. Então, tire isso da sua cabeça se você acha que, pelo fato de você não conseguir ler a Bíblia ultimamente, de você não conseguir orar, estou decepcionando Deus. Não, a gente não decepciona o Senhor, porque Ele sabe tudo que a gente vai fazer antes de nós fazermos. Nada surpreende Deus. Nada. E no próximo fala assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos. Que Deus fala pra gente como a gente é filhos dele. Deus é o nosso pai. Meu filho, Deus falando isso com a gente. Não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Aqui tá falando que Deus, ele só corrige, ele só castiga quem ele ama. Então quer dizer que Deus quer ver a gente sofrer? Quer ver a gente pelejando? Não. Só que muitas das vezes, adversidades, dificuldades vêm para a nossa vida para, através dessas dificuldades, Deus nos corrigir. Deus nos dá maturidade. Deus nos moldar. Eu tenho certeza que você já passou por uma coisa que você achou que você nunca ia conseguir superar. E que você saiu diferente desse problema. Você saiu diferente dessa prova. Isso já aconteceu isso comigo também. Sabe? Cada dificuldade, cada adversidade que a gente sofre nessa vida, tira algo de nós. Se é para tirar algo ruim, tira. Se é para tirar, se é para nos trazer algo bom, se é para fazer a gente aprender com isso, a gente aprende. Porque aqui está falando, pois o Senhor disciplina quem ama. O Senhor nos ama e Ele é o nosso Pai. Qual é o pai que não quer ver
o filho transformado? Qual é o pai que não quer que o filho ouça os conselhos? Deus é o nosso pai. E ele quer que a gente precisa, mais do que Deus quer, a gente precisa reconhecer que a gente precisa da disciplina de Deus, que a gente precisa da correção de Deus, porque somos falhos, somos limitados, somos imperfeitos. E Deus, ele é tão lindo que mesmo sabendo disso, ele não nos abandona. Ele não abre mão de mim, de você. Independente do que você faça ou do que você estiver fazendo, Deus não te abandona e Deus não abre mão de você. Só que tem um porém. Para Deus nos corrigir, para a gente conseguir ser corrigido, a gente precisa aceitar a correção. E muitas das vezes, a gente não gosta de ser corrigidos. A gente não gosta. Porque fere o nosso ego. Fere o nosso eu, fere o nosso orgulho. A gente se sente diminuído. Mas a gente tem que passar por cima disso para aceitar a correção do Senhor. Na Bíblia fala que Deus não quer saber da sua aparência, não quer saber do que você tem. Ele quer saber se o seu coração é um coração quebrantado, é um coração disposto ao arrependimento. É isso que Deus quer de mim, de você. Um coração arrependido, um coração quebrantado, um coração disposto a mudar pela vontade de Deus. E aqui fala, no versículo 7, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Suportem. Como eu falei no outro vídeo, a gente não precisa gostar das dificuldades. A gente não precisa ficar sorrindo 24 horas, estou numa dificuldade, Não, a gente precisa suportar, recebendo como disciplina. Quando a gente tem algum problema na nossa vida, a gente precisa ter o seguinte pensamento: nada sai do controle de Deus. Se eu estou passando por isso, é porque Deus permitiu. E Deus vai me dar algo bom disso. Eu vou tirar algo bom disso. Deus quer me ensinar algo que eu não estou conseguindo ver. Deus quer me mostrar algo. A gente tem que ter esses seguintes pensamentos. Porque se a gente só ficar olhando para a dificuldade, para o problema, a gente vai acabar se afastando de Deus. A gente vai acabar duvidando do cuidado, da fidelidade, do amor que Ele tem por nós. E aqui a palavra dele está falando que a gente tem que suportar a dificuldade. A gente tem que olhar a nossa dificuldade como disciplina, como correção do Senhor. Então nem tudo é demônio, nem tudo é diabo. Às vezes é só Deus querendo te moldar, querendo te transformar. E essa é a forma que Ele consegue nos transformar, tocar na gente. E aqui no versículo, continuando no versículo 7. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Eu e você já fomos muito disciplinados pelos nossos pais. Muitos. Muitas vezes. N vezes. E aqui tá falando, se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Ou seja, aquele que não é disciplinado por Deus, aquele que não é corrigido por Deus, não são filhos verdadeiros do Senhor. Então, se você está passando por uma dificuldade, por uma prova, por um problema, onde você acha que você não vai dar conta, fique tranquilo, fique tranquila. Vai dar conta assim, sabe por quê? Porque o Deus que está com você é maior que qualquer outro problema que você esteja passando. E se você está sendo disciplinado é porque você é filho, filha de Deus. Eu sou filha de Deus. E com isso a gente tem que respirar calmo, tranquilo, porque é Deus que está conosco. Deus não nos livra das provas, mas Ele não nos deixa sozinhos no meio delas. Deus não nos livra das provas e dificuldades, mas Ele não nos deixa sozinhos no meio delas. E aqui, no versículo 9, além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter aos pais dos espíritos para assim vivermos. A palavra fala,
A gente precisa se submeter a Deus pra gente viver. Sabe o que é isso? A gente depende de Deus para respirar. Já parou para imaginar que a gente depende da permissão de Deus para respirar? Se você tá vendo esse vídeo hoje, é porque Deus permitiu que você tivesse mais um dia de vida. É porque Deus permitiu que você visse esse vídeo. É porque se eu estou aqui falando, é porque Deus permitiu que eu levantasse hoje, gravasse esse vídeo e que Ele falasse com vocês através de mim. A gente somos totalmente dependentes do Senhor. A gente não é meio dependente, a gente é totalmente dependente. Nada sai do controle de Deus. Nada, nada. Tudo que acontece na nossa vida, de bom e de ruim, é Deus que permite. E aqui fala, a gente precisa se prostrar diante de Deus. A gente precisa para viver. E muitas das vezes o nosso eu, o nosso ego, o será, o desespero, o medo, fala, não, você pode resolver isso. Deus não tá com você. Não, Deus tá sim, comigo e com você. Só que a gente precisa se prostrar, se render, se submeter, obedecer a Deus para vivermos. Então, se você está passando por alguma dificuldade, por alguma coisa, aceita isso como disciplina do Senhor. Peça para Deus, Senhor, me mostre aquilo que eu não estou conseguindo ver. Fale comigo aquilo que eu não estou conseguindo ouvir. Que através dessa dificuldade eu saia diferente, eu saia melhor. Porque eu tenho certeza, irmãos, que não tem nenhuma dificuldade na nossa vida que a gente não saiu diferente, que a gente não saiu transformado. Isso é o trabalho de Deus, é a obra do Senhor na minha e na sua vida. Amém? Eu vou parar por aqui. A gente parou no versículo 9. Esse é o segundo vídeo da série em Hebreus 12, tá bom? Eu espero que Deus tenha falado com você, da mesma forma que tem falado muito comigo através dessa passagem. Receba a palavra do Senhor e nunca duvide da fidelidade de Deus, porque Ele sabe quem nós somos, sabe do nosso oculto e do nosso escondido, e mesmo assim, Ele não nos abandona, mesmo assim, Ele não desiste de mim e de você. Amém? Paz do Senhor, fique com Deus e tenha um excelente domingo.